5, 10, 15, 20, 30, 50 ações na sua carteira de investimentos. Quantas ações você deveria ter na sua carteira de investimentos? Será que com 50 ações na sua carteira você está ali suficientemente diversificado, né? Será que você elimina os seus riscos, né? Será que é suficiente? É a quantidade ideal, né? 50 ações? Ou será que ter ali 2, 3, 5 ações, né, deixa você bem enxuto ali, deixa você bem focado nessas empresas e você tem ali menos risco, mais potencial de valorização, né? Então, será qual a quantidade ideal que você precisa ter na sua carteira de investimentos, a quantidade ideal de ações que você precisa ter na sua carteira de investimento? E esse vídeo é para você que tem essa dúvida. Então, acompanhe esse vídeo até o final que você vai saber exatamente quantas ações você precisa ter na sua carteira de investimentos para você ter uma carteira bem estruturada ali. Então acompanhe o vídeo até o final. E se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima. Eu também sou consultor de valores mobiliários, autorizado pela CVM para atuar. Também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há alguns anos. De antemão, eu queria te pedir um grande favor aqui para me ajudar muito aqui no meu canal, para ajudar o meu canal a crescer, para fazer com que essas informações desse vídeo cheguem para mais pessoas. Eu quero te pedir um grande favor. Eu queria te pedir para você dar um joinha, né? Dar um like nesse vídeo, então tem um coraçãozinho aqui para você clicar. Se inscreva no meu canal, porque vai fazer com que você avise ao YouTube que é um canal relevante e aí ele vai começar a entregar para mais pessoas. E se você gostar, no final você compartilha esse vídeo com outros investidores, com outras pessoas que você conhece que precisam assistir esse vídeo. Fazendo isso, você vai me ajudar demais e vai ajudar o meu canal a crescer um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Não é raro que as pessoas me procurem mostrando a carteira de investimentos delas, né? E principalmente ali a carteira de ações, que é o foco desse vídeo aqui hoje. E não é incomum também encontrar várias coisas interessantes que acontecem na carteira de vocês ali. E eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns clientes da nossa consultoria que chegaram para a gente assim, com essa carteira estruturada. Por exemplo, um exemplo 1 aqui. Um cliente chegou para a gente com a carteira que tinha ali mais ou menos 20 empresas, né? 20 ações. Só que quando eu peguei para olhar quais eram as ações específicas que aquele cliente tinha, ele tinha ali 80% das ações que ele tinha eram de empresas varejistas ou então empresas que estavam passando por grandes problemas financeiros ali. E o restante, né? Eu acho que outras 20 ou 30% das empresas eram empresas cíclicas, muito cíclicas, ou de construção civil ou de commodities. E quando eu peguei e olhei essa carteira, eu vi que existia ali algo errado, né? Por quê? Basicamente o cliente ele não sabia que a carteira estava daquele jeito, porque ele nem entendia quais eram aquelas empresas que ele estava investindo. Ele simplesmente viu ali algumas dicas, né, as ações mais comentadas, e investia naquelas empresas, nem sabia que empresas eram aquelas. Então ele basicamente tinha ali uma grande diversificação com mais de 20 empresas, mas essa diversificação estava bem falha. Primeiro porque ele nem sabia o que tinha ali, e segundo porque eram empresas do mesmo setor e empresas com mesmas características, né, de grande volatilidade, empresas cíclicas, e ali ele não fez a diversificação correta daquela carteira dele, né, daquelas ações. Então esse é o primeiro exemplo aí que vale a pena comentar. Mas tem um segundo exemplo. O segundo exemplo é de um cliente que eu recebi que ele tinha uma única ação. Ele tinha ali R$400 mil investidos em Petrobras. Ele não tinha renda fixa, ele não tinha fundos imobiliários e ele não tinha nenhuma outra ação. Ele tinha R$400 mil e os R$400 mil estavam investidos em Petrobras. É certo? É errado? Eu vou comentar isso um pouco mais à frente, né? Mas foi o fato que eu cheguei com esse cliente na nossa consultoria. E um terceiro exemplo aqui, que vale a pena comentar também, uma cliente que possuía ali por volta de R$2 milhões de patrimônio, e ela tinha ali simplesmente, dos R$2 milhões que ela tinha, é uma cliente já de uma idade um pouco mais avançada, e dos R$2 milhões ela tinha R$1,5 milhão
investido somente em Petrobras também. Motivo, ela já tinha trabalhado, né, e trabalhou a vida inteira na Petrobras e tinha muita confiança na empresa. Mas 1,5 milhão, ou seja, 75% de todo o patrimônio dela estava em uma única empresa ali, correndo bastante risco. Tá? E um outro, né, um exemplo 4 de um outro cliente que chegou para a gente, ele tinha ali por volta de 55 ações na carteira, né, bastante. Ele tinha ali empresas como Itaúsa e Itaú, tinha também ações ordinárias, preferenciais e units da mesma empresa também. Tinha ali tanto Itaúsa preferencial quanto ordinária, Itaú preferencial e ordinário. E tinha pulverizado, comprando um pouquinho em cada coisa ali, formando 55 ações na carteira dele ali. Mas o pior é que, primeiro, não fazia a mínima ideia do porquê que tinha comprado, não sabia a diferença entre Itaú e Itaúsa, por exemplo, não sabiam nem que tinha alguma semelhança, não sabia o que as empresas que ele investia faziam, não conseguia acompanhar nada, né? Não lia nenhum relatório, e então tinha lá essa situação, 55 empresas e totalmente perdido. E se você se identificou com alguma delas aí, continue assistindo o vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar a tomar uma decisão ali, a estruturar melhor a sua carteira, tá? Então veja, todas essas situações a gente não pode dizer que está errado. Não existe o certo e o errado nos investimentos, né? Obviamente. Se eu quiser, eu posso ter todo o meu dinheiro em uma única ação, desde que eu saiba os riscos, desde que eu saiba tudo o que está acontecendo com aquela empresa e eu saiba ali exatamente o que eu estou fazendo, tá? Então não é certo e não é errado, mas existe uma estratégia ali. O que eu acho errado é da pessoa não ter consciência, não saber o que está fazendo e estar totalmente ali cega, né, do que está acontecendo ali com a carteira dela e com as empresas que ela investe. Mas não é a melhor forma de você ter uma boa rentabilidade na sua carteira ajustado a um risco interessante. Porque existe uma forma de otimizar a sua carteira, fazendo com que você tenha uma excelente rentabilidade com o menor risco possível ali, sem você, obviamente, abrir mão dessa sua boa rentabilidade. E é isso que eu vou comentar com vocês aqui para vocês saberem o que é ideal ter na carteira de vocês, né? Quantas ações vocês deveriam ter na carteira de vocês. Então, o propósito é entregar para vocês aqui uma forma de estruturar a carteira de ações, especificamente de ações, com a quantidade de ações ideal para você ter na sua carteira de investimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam para definir a quantidade de ações para vocês terem, eu preciso explicar um termo para vocês aqui. Esse termo se chama de risco. Existem dois termos, né? O risco sistemático e o risco não sistemático. Tenham calma que eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Primeira coisa, o risco sistemático ele é conhecido como risco não diversificável. É aquele que não adianta você tentar diversificar porque você não elimina esse risco, que é chamado de risco sistemático. E tem um outro risco chamado de risco não sistemático, que é um risco diversificável, que você pode eliminar ou diminuir muito esse risco, diversificando a sua carteira. E com isso, né, você pode melhorar a eficiência da sua carteira, diminuindo bastante esse risco, que é o risco diversificável. Eu vou dar alguns exemplos para que fique mais claro, para que vocês entendam essa diferença entre risco sistemático e não sistemático. Fatores que podem contribuir para aumentar o risco sistemático, né? O risco do sistema como um todo, como o próprio nome fala. Um outro evento que pode acontecer que impacte sua carteira são os eventos políticos e geopolíticos, né? Então, trocas de presidente, né? Ou cenário de guerra, que é o que está acontecendo no mundo hoje, isso impacta demais as suas ações e não tem como você diversificar isso. Crises financeiras, como a que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, impactou todos os mercados de ações. Desastres naturais, a gente acabou de ver isso aí 3 anos atrás com a pandemia, né? Então a pandemia fez com que todo o mercado despencasse, né? Então diversifica, mas não elimina esse risco sistemático. Então esses são os riscos que você não consegue eliminar com a diversificação. E o outro risco é o risco diversificável ou o risco não sistemático. Ele tem outros fatores ali que contribuem para aumentar ou diminuir esse risco. Por exemplo, desempenho operacional das empresas que você investe.
Então, esse é um risco que você pode diversificar. Se uma empresa que você investe não vai bem operacionalmente, o resultado veio ruim, teve queda no lucro, queda na receita, durante algum período ali, você pode ter uma outra empresa e essa outra empresa ela foi bem. Então, você está diversificado, né? Em uma você vai mal e outra você vai melhor. Outra coisa, uma disrupção no segmento ali que a empresa atua, né? Então, por exemplo, a Eternit. A Eternit teve um problema ali porque foi proibida a principal matéria-prima que ela utilizava, que era o amianto, para produzir ali os seus produtos. A Eternit, né, ela teve um problema. Por quê? Porque foi proibido o uso do amianto, que era a principal matéria-prima que ela utilizava ali. E as ações despencaram e alguns anos que ela já está sofrendo bastante com isso. Agora teve uma retomada, mas ela ficou vários anos sofrendo muito com isso. Então foi uma mudança muito grande na empresa especificamente ali. Um impacto muito grande. Outro impacto que a gente pode citar aqui, que foi o que aconteceu com a Cielo. A Cielo era uma empresa que tinha ali um grande market share, uma grande fatia de mercado, dominava o seu segmento, até que sua tecnologia ela ficou mais commoditizada, né? Digamos assim. Outras empresas entraram no mesmo segmento que ela entrou e acabou que prejudicou sua margem e a empresa ela teve uma grande piora ali. Mas se você tinha outras empresas de outros setores, você, né, teve um impacto muito pequeno ali. Por quê? Porque você diversificou. Isso é um risco diversificável, tá? Outra coisa, concorrência, né? Quando aumenta a concorrência, tem um impacto ali em um setor específico, em uma empresa específica, mas se você está diversificado, você tem outras que diminuem esse risco. Riscos jurídicos, impactos setoriais também, às vezes um impacto em um único setor. Setor de energia elétrica foi todo afetado por algum motivo. Se você tem outras empresas de outros setores, você também está ali diminuindo esse risco diversificável. Então, dessa forma, né, você pode aumentar a sua diversificação e diminuir bastante esse risco aí diversificável. Então, basicamente, queria que você entendesse a diferença entre risco sistemático e não sistemático. Entendido isso, qual seria a diversificação ideal? Não vou ter como eliminar ou diminuir o risco sistemático, né, porque ele não é diversificável, mas o risco diversificável ou não sistemático eu tenho como diminuir bastante, aumentando a diversificação. E é isso que você vai ver aqui agora. Qual o ideal, né? Qual o número de ativos, o número de ações que você deveria ter na sua carteira para diminuir bastante esse risco diversificável. E aqui vai alguns exemplos, né, que você precisa saber para você, né, diminuir esse risco aí diversificável. E uma das primeiras coisas que você precisa saber para diminuir, né, esse risco diversificável é que você precisa ter correlações negativas entre as suas ações. Então você não pode investir como naquele caso que eu falei, a pessoa tem todas as ações de varejo ali e acha que está diversificada, só tem ações de varejo e não está. Então, correlações negativas, por exemplo, você precisa ter empresas domésticas, empresas dolarizadas. Você também precisa ter ali empresas que se beneficiam da alta dos juros, empresas que se beneficiam da queda dos juros. Então você tem ali correlação negativa. Empresas cíclicas, empresas não cíclicas. Você precisa ter empresas de setores maduros e empresas de setores em crescimento. Então você vai fazendo, você vai montando a sua carteira dessa forma, que aí você vai realmente estar diversificado. E aí fazendo uma junção de ativos com essas características, você vai chegar numa carteira bem diversificada, diminuindo esse risco aí diversificável. Mas você pergunta, sim, mas diversificada quanto? Né? Quantos ativos, quantas ações eu preciso ter? Qual o número ideal que eu preciso ter? E aí eu vou te convidar para ver esse gráfico aqui comigo. Esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso que eu te falei. Olha só aí. Quero explicar esse gráfico para vocês. Acima ali a gente tem uma linha reta e acima tem um risco não sistemático, que é o risco diversificável, e abaixo o risco sistemático. Risco sistemático, vejam que ele permanece ali constante, né? Ele não se altera. Só que o risco não sistemático, perceba que ele vai caindo, né? Vai diminuindo o seu risco à medida que você aumenta o número de ativos na carteira.
Então você vai ver ali o número de ativos, 1, 5, 15 e aí continua. Então perceba que a linha do risco, ela começa bem acentuada, né? Caindo bastante o risco à medida que você vai aumentando o número de ativos, mas ela passa a ficar quase que constante ali quando chega mais ou menos em 15 ativos. Então ela passa a não diminuir tanto assim o seu risco diversificável a partir de mais ou menos 15 ativos. Então, esse é um número mágico, né? Esse é um número ideal, o número 15. E aí eu te convido para fazer uma reflexão. Você viu ali que a partir de 15 ativos, aumentando o número de ativos não vai diminuir mais de forma significativa o seu risco diversificável. E aí eu te convido para fazer uma reflexão, né? Se você tem ali 12 ações na sua carteira, é difícil você acompanhar todas essas ações, né? Você precisa ter tempo. Você precisa ler os relatórios trimestrais da empresa, né? Todos os resultados você precisa estar acompanhando, né? Se você não acompanha, não tem tempo, você precisa delegar isso para que alguém faça para você, senão você vai cometer grandes erros aí no meio do caminho. Então, se não tem tempo, se não gosta, se não quer fazer, é melhor que você delegue. Inclusive, essa é a função da nossa consultoria, que a Evolio Consultoria de Investimentos faz esse serviço de gestão, de acompanhamento da carteira dos clientes. A gente monta a carteira, a gente acompanha, a gente orienta, a gente informa e a gente deixa o cliente todos os meses sabendo o que está acontecendo na carteira dele. Então a gente manda relatórios de performance, eu mando áudios, eu comento o que está acontecendo na carteira dele, quais são os próximos passos que a gente vai fazer, quais são as mudanças de mercado que estão acontecendo, que vão impactar na carteira dele, e a gente deixa o cliente ali tranquilo e seguro, fazendo todo esse acompanhamento para ele. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre a nossa consultoria, eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo para você. Vai lá, entra no nosso site, bate um papo através do WhatsApp, tire todas as suas dúvidas e aí, se você se sentir confortável e quiser, a gente pode te ajudar com isso aí. Você entra na nossa consultoria, a gente te dá todo o suporte necessário para você ter uma evolução patrimonial aí com bastante segurança e sendo bem acompanhada aí por profissionais qualificados. Então, chegando à conclusão, né, que se você tem ali 12 ativos, é muito difícil, 12 ações, é muito difícil você acompanhar. Primeiro, porque você não vai ter só ações, né? Você pode ter ali também fundos imobiliários, renda fixa, que aumenta ainda mais a demanda que você tem de tempo para poder acompanhar tudo ali. Então, 12 ações é muito difícil de acompanhar. 15 ações, muito difícil de acompanhar. Imagine você ter 50, né? 30, 40, 50. Você vai elevar muito mais o seu trabalho para você acompanhar tudo aquilo e você não vai estar diminuindo o seu risco diversificável. Você viu que ali, a partir de um certo patamar de ativos, uma certa quantidade de ativos, você não diminui mais esse risco. E você não vai conseguir fazer um bom trabalho de acompanhamento ali, porque você vai ter um monte de coisa, você não vai saber o que está acontecendo e provavelmente sua rentabilidade vai ficar muito abaixo ali do que poderia ter, tendo menos ativos, enxugando mais sua carteira e acompanhando eles de uma forma ali mais próxima, todos esses ativos, entendendo o que as empresas fazem. Então, minha conclusão aqui desse vídeo é que você tendo entre 12 a 15 ações na sua carteira, fora todos os outros ativos, obviamente, você está suficientemente diversificado, não eliminando totalmente o risco diversificável, mas deixando ele num patamar ali próximo do ideal, com 12 ou 15 ações na sua carteira. De 12 a 15 é o número mágico, na minha opinião. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham conseguido compreender aqui toda a minha explicação entre os riscos. Espero que tenha te ajudado também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.